é o padrão para a igreja. O modelo é o modelo avivado. É o que está na Bíblia. A igreja que perdeu isso. E aí, quando ela atinge esse modelo ao longo da história tão sensacional, tão diferente, que chama a atenção. Mas o nosso objetivo é voltar para o padrão. Eu participei de um debate agora à tarde sobre corrupção. E as pessoas me perguntam, o que é corrupção? E a corrupção, eu defini mais ou menos assim, corrupção é quando o modelo é distorcido. Você tem um modelo, você tem um padrão, o que é certo, e aquilo que é certo é distorcido. Então a corrupção é a retirada do valor do modelo correto. Está presente na história humana desde Adão. Então você tem um para-choque agora é de plástico, né? Mas você tem uma fiação, ferro, e na praia começa a dar ferrugem. Então aquilo que era perfeito, que era o padrão, começa a ser comido pela ferrugem. É corrompido. Um fruto que apodrece é corrompido. A corrupção é isso. A igreja foi corrompida, porque a igreja modelo é a igreja do avivamento. Eu aceito. E sendo ela corrompida, a gente se satisfaz com a corrupção. Então a gente fica bem com a igreja distorcida. E a igreja é muito distorcida, irmãos. Isso não quer dizer que a igreja seja ruim, né? Lá nesse debate, alguém falou que o Ed René gravou um vídeo aí de uns 17 minutos, já teve mais de 1 milhão de acessos. E ele mete o pau na igreja, e mete o pau no dízimo, e um monte de coisa. Quer dizer, ainda que haja distorção na igreja, o melhor que tem no mundo é a igreja. Tem nada melhor do que a igreja, mesmo distorcida. Então, eu não tenho direito de desmerecer a igreja porque ela está distorcida. Nós estamos fazendo esse estudo de quinta-feira em Apocalipse. Quem não veio, nós pode abrir lá, Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós já vimos o capítulo 2, paramos no 3. Paramos na igreja de Sardes. Ainda que a igreja da época de João, o apóstolo, da velhice de João, fosse distorcida, o próprio Senhor não desmerecia a igreja. Olha que interessante, nós vamos ver agora Laodiceia, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E olha que a igreja estava horrível, Quero. Se tiver, eu quero. Estava horrível a igreja, mas mesmo estando horrível, só tem a igreja. E mesmo para essa igreja horrível, o Senhor fala assim, eu vou disciplinar porque eu te amo. Então, eu não tenho direito de desmerecer a igreja, eu tenho direito de elencar os erros dela. Posso fazer isso hoje. Mas eu não posso lutar contra a igreja. Porque se eu lutar contra a igreja, eu estou lutando contra Jesus Cristo. A igreja é dele, ele que criou, instituiu, idealizou. Pois bem, ele mesmo já fez isso. As 7 cartas mostram isso para nós. Então o que nós fizemos? Quando a igreja precisa de avivamento? Nós vimos. Ela precisa quando abandona o primeiro amor. Ela tem outro Deus. Quando ela se apega ao mundo, se torna uma igreja mundana, os valores do mundo. Nós vimos lá na figura de Balaão, que não conseguia amaldiçoar, então seduziu o povo de Deus.
Quando ela negocia a verdade, ela mescla a doutrina verdadeira com outras. Nós vimos lá no exemplo dos nicolaítas. Ela precisa, quando ela segue líderes errados, quando ela faz do líder o ícone, aquele que serve de referência e não é Jesus, e a gente viu que a igreja faz muito isso, né? O líder fala, e o que o líder falar é Bíblia, mesmo que seja antibíblico. E paramos aqui na parte de Sardes, quando ela se torna religiosa. Nós vimos lá em Sardes que ele fala, eu sou o que tem os 7 espíritos. E ele fala para uma igreja que tem fama de que vive, mas está morta. É uma igreja que não tem o Espírito, né? Ela tem aparência de igreja, ela não deixou de ser igreja. Ela tem jeito de igreja, mas na realidade ela está morta. Eu vou, inclusive domingo à noite, pregar um pouco sobre isso, né? Nesse texto aqui, 3:2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, quando a igreja tem estas características, e é que nós vamos ver em Laodiceia, ela precisa de um avivamento. Precisava na época de João e precisa hoje, porque a nossa igreja cristã de hoje é uma igreja que tem estas características. E a sexta, vamos ler lá. Apocalipse 3, 14 a 22. Vamos ler a carta toda? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, irmãos, nós não estamos fazendo um estudo teológico das cartas exaustivo, porque também já fizemos isso aqui, e o Eri tem até gravado. O objetivo é só identificar os pecados da igreja. Pecados que dominam, né, os principais defeitos, as principais falhas, que evidenciam que a igreja está fria, sem vida. E essa igreja de Laodiceia era uma igreja, quando a igreja se torna autossuficiente e não muda o mundo, não gera impacto. Essa é uma igreja que não precisa de nada. Uma igreja que não precisa de nada, não precisa de quem? De Deus. Olha como é que Jesus se identifica para essa igreja.
Eu sou soberano da criação de Deus. Olha a recompensa do vencedor dessa igreja. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Essa igreja aqui, irmãos, já está no trono. Ela ocupou o lugar do Senhor. O Senhor não faz falta. E quando o Senhor não faz falta, essa igreja não muda o mundo, não faz diferença. Por isso que ela é uma igreja morna. Ela não causa impacto. E todas as vezes que a igreja for assim, ela se basta, ela não é igreja. Ou, na nossa linguagem, precisa urgente de um avivamento. E essa, irmãos, é uma das nossas maiores tentações. Uma das maiores tentações que o inimigo lança sobre o cristão e o cristão cai, é ele não fazer absolutamente nada. Ele é um cristão escondidinho. Se ele é um cristão escondidinho, ele não serve ao Senhor. Ele não tem um soberano. Ele define para si mesmo a sua missão. Porque a igreja está no mundo com uma missão. A igreja não está no mundo de férias. Está trabalhando. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós, igreja, estamos trabalhando. O cristão não tira férias, não aposenta, não tem licença-prêmio, nada. Não tem dia de descanso, não emenda feriado. Se ele não morreu, ele está trabalhando. Ele está cumprindo a missão. É isso que Jesus falou. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A seara está pronta para a colheita, mas está faltando trabalhador. Essa igreja aqui não precisa, porque na realidade ela não precisa de nada. Precisa pregar o evangelho? Não, não precisa pregar o evangelho não. No livro lá dos 40 dias de avivamento, quem adquiriu está lendo, já vendeu todos, então. Não tem mais nenhum aí não, né? Beleza. Nesse livro fala um pouco sobre William Carey. William Carey foi um missionário inglês que queria pregar o evangelho e a junta de missões, os líderes da igreja falaram assim, por que você quer pregar o evangelho lá na Índia, na China? Para quê? Se o Senhor quiser salvá-los, Ele vai levantar alguém de lá. Ninguém precisa ir lá pregar. É uma igreja autossuficiente, ela não precisa de nada, ela não precisa cumprir, ela que define o seu alvo. Ela que define a sua missão. E, irmãos, estas advertências de Jesus são sempre atualíssimas e reais, porque é muito fácil a igreja definir a sua própria missão. Na realidade, nós preferimos até fazer isso do que deixar o Senhor definir, porque o Senhor é meio... O Senhor bagunça a nossa história, Ele manda a gente fazer coisa que a gente não quer. Ele manda a gente sair do nosso conforto, Ele manda a gente se envolver com situações complicadas. Mas ele diz, não, Senhor, vamos ficar aqui. É a história de Pedro, lá no Monte da Transfiguração. Senhor, vamos ficar aqui. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso. Então, se a igreja não é serva, se ela se assenta no trono, se ela deixa de ser serva, ela precisa urgentemente de um avivamento. E, irmãos, uma das coisas mais fáceis é a igreja ficar no trono. Ela reinar. E se ela reinar, Jesus não reina. Esse trono só tem lugar para uma pessoa. Ou é o Senhor, ou é o nosso eu, do nosso jeito. O avivamento faz essa correção. Ela joga a igreja para baixo
e traz Jesus de volta. É isso que Jesus está falando. Ele fala assim, ó, eu disciplino, eu corrijo, e eu faço isso porque eu te amo. Então sai do meu trono. Para de querer ocupar o meu lugar. Quando a igreja tem todas estas características, ela precisa urgentemente de um avivamento. Urgentemente. Irmãos, isso aqui é do ano 90, mais ou menos. Nós estamos em 2016, dá 1900 e alguma coisa. Desde essa época, a igreja tem enfrentado frieza espiritual. E nós precisamos romper com isso. Hoje nós viemos orar pela manhã, e o Senhor me deu uma palavra sobre religiosidade. Até escrevi no WhatsApp, mandei. Se a gente deveria continuar a orar, eu venho orando esses dias sobre nossa continuidade de orar às 5 horas da manhã. E o Senhor falou muito claro comigo, falou assim, ó, se a gente continuar a orar às 5 horas da manhã, porque tem programação, é religiosidade. Ó, nós vamos orar às 5 horas da manhã, então eu vou. Ó, essa semana não precisa, que bom, então eu vou acordar tarde. Então eu oro às 5 horas por causa da religião, é a religião que faz o programa. Eu meto o pau na religiosidade, irmãos, mas filosófica e conceitualmente, nós somos religiosos. Não tem como alguém que professa uma fé não ser religioso, do ponto de vista conceitual. Então, quem está numa igreja é um religioso, conceitualmente falando. Se você vive em função da religião, aí a sua religiosidade não tem espiritualidade. Então, ó, eu vou buscar Deus e eu leio a Bíblia no domingo. É religiosidade. É o famoso dia de ir na igreja. Que dia que é dia de ir na igreja? Domingo. É religiosidade. Então, quando a igreja fica presa, quando o crente fica preso no conceito religioso, ele cai nesse erro aqui. E foi o que o Senhor falou muito claro comigo. Falou, Samuel, se você tiver que esperar o mês que vem para orar às 5 horas da manhã, então o seu compromisso, o seu problema, sua dedicação não é a mim. É ao programa. E essa é a diferença do avivamento. O avivamento desperta as pessoas para Deus. E não para o programa. O que eu quero é o Senhor. Eu estou louco por Ele. Eu quero a intimidade dEle, a comunhão com Ele. Quero ouvi-lo. Quero que Ele me toque, quero que Ele me use. Então, se eu quero isso, eu vou continuar orando às 5, ou vou levantar às 4, ou vou levantar às 3, ou às 6, sei lá. O que eu não posso é deixar de ter um tempo de oração. Pergunto-lhes, é melhor começar o dia, todos os dias da semana, orando ou sem orar? Inquestionavelmente. Quem faz isso sabe disso. Bem, se é muitíssimo melhor, e eu paro porque o programa acabou, então eu sou religioso. Eu não tenho avivamento.